Esse é o terceiro de 12 estudos sobre o Espírito Santo. Nesse estudo aqui a gente vai ver uma coisa, como as coisas são mais complicadas do que elas parecem, principalmente quando a gente está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. A gente já viu que a ideia do Espírito Santo é uma ideia que não é tão simples, né? Primeiro, o Espírito Santo é a forma como Deus se manifesta para inspirar o homem a escrever a Bíblia e para entender a Bíblia. O Espírito de Deus também é conhecido como o vento de Deus, o sopro de Deus, né? Ele atua de forma sutil, atua nos bastidores. E agora a gente vai ver que vários textos bíblicos confundem a figura do Espírito Santo ou o Espírito de Deus com o próprio Deus. É como se fosse a mesma coisa. Então tudo fica mais complexo, tudo fica mais difícil. Porque parece que é mais fácil entender o Espírito Santo como se ele fosse uma entidade, ou um poder, ou uma energia que emana de Deus, e não como se fosse o próprio Deus agindo. A própria ideia de trindade é uma ideia complexa que, na verdade, é uma ideia que você não entende. Como a gente falou lá no primeiro estudo, quando se está falando da natureza de Deus, se você acha que você entendeu completamente a ideia, quer dizer que você entendeu outra coisa, entendeu uma coisa errada, porque a natureza de Deus é, por definição, incompreensível. Então a ideia é que o Espírito Santo é uma manifestação divina diferente de, por exemplo, Jesus e de Deus o Pai, e ao mesmo tempo é o mesmo Deus. É o que alguns costumam chamar, são pessoas diferentes da mesma divindade. Mas essas pessoas diferentes não significa que existam três deuses, né? O princípio de tudo é o monoteísmo. Existe só um Deus que rege, que governa sozinho o universo. E esse Deus que é único, ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo ao mesmo tempo. Então é uma coisa complicada. A gente pode começar vendo lá em Atos, capítulo 5, é um texto que fala da seguinte situação. A igreja primitiva, ela funcionava assim: as pessoas, elas traziam as suas posses, o seu dinheiro, tudo que elas tinham, elas deixavam lá e dividiam igualmente. Então era mais ou menos assim: se você não quisesse dividir tudo que você tem com todo mundo, tudo bem, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas se você se comprometeu a dividir tudo com todo mundo, aí a coisa era séria. Então a gente tem aqui a história de Ananias e Safira, que eram pessoas que venderam uma propriedade. Elas se comprometeram em dividir o dinheiro daquela propriedade com todas as pessoas da igreja, só que eles guardaram escondido uma parte desse dinheiro. E aí então Pedro, o apóstolo, diz o seguinte lá em Atos 5, verso 3. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Por que você disse que queria compartilhar com todo mundo e depois mentiu? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o nosso ponto aqui não é o caso de Ananias em si, mas a lógica que Pedro faz quando ele vai falar com Ananias. Então a gente olha lá no verso 3, Pedro fala assim: por que mentistes ao Espírito Santo? E lá no verso 4 ele diz assim: não mentistes aos homens, mas a Deus. Quer dizer, você mentir para o Espírito Santo é a mesma coisa que mentir para Deus. Deus e o Espírito Santo nesses versos são colocados em paralelo, é como se fosse a mesma coisa. E essa relação entre o Espírito de Deus e o próprio Deus é uma relação tão íntima que você não consegue separar uma coisa da outra. Então, por exemplo, uma passagem que a gente já viu aqui no nosso primeiro estudo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, assim como o homem sabe as coisas que ele sabe por causa do seu Espírito, do Espírito do homem, nós só sabemos as coisas de Deus por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Então, o Espírito de Deus é o próprio Deus se revelando para o homem. E essa ideia do Espírito Santo sendo uma parte, uma manifestação, uma revelação do próprio Deus, aparece também no Antigo Testamento. Olha lá, por exemplo, Isaías 63, a partir do verso 10. Isaías está aqui fazendo uma recapitulação da história do povo de Israel, e ele fala o seguinte: mas eles, os israelitas, foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles.
Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: Onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que findeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? E aí o verso 14. Como um animal que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste ao teu povo para fazeres um nome glorioso. Então, olha só, o texto começa falando, Deus falando, onde está aquele que guiou esse povo? Falando de si mesmo, né? Por que é que a gente se distanciou tanto? Por que é que o povo ficou tão distante de mim? Cadê aquele Deus que os guiava pelo deserto? Deus falando de si mesmo, né? E aí ele fala, né, que o Espírito do Senhor os guiou, lhes deu descanso e assim por diante. Ou seja, aqui nesses versos de Isaías, Deus foi quem guiou o povo de Israel no deserto, mas ao mesmo tempo é usado a ideia do Espírito Santo guiando o povo de Israel no deserto. O Espírito Santo é colocado nessa narrativa em paralelo com Deus, são como se fossem termos intercambiáveis. Você pode trocar a palavra Espírito Santo pelo próprio Deus, que nesse texto praticamente não vai fazer diferença. É a mesma coisa, é a mesma entidade, é o mesmo Deus. E a gente ainda tem uma série de outras passagens que vai fazer essa ligação. Está falando de Deus, mas de repente no meio da conversa, ao invés de falar Deus, ele fala Espírito Santo, ou vice-versa. Está falando do Espírito Santo, de repente está falando de Deus. Por exemplo, duas passagens que estão em paralelo lá em 1 Coríntios, essa carta aos Coríntios, ela faz bastante isso, né, de usar o termo Deus e Espírito Santo como se fosse a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora alguns capítulos mais para frente, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis vós que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Ele tinha dito 3 capítulos atrás que o corpo dos cristãos é o templo de Deus, e agora ele está falando do corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo e o templo de Deus são a mesma coisa. O Deus e o Espírito Santo são usados aqui como termos equivalentes. A mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 12, um pouco mais para frente, quando ele está falando dos dons que são dados aos homens. Então lá no verso 11 ele diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Ele reparte os dons para as pessoas. E aí mais para frente, lá no verso 28, ele vai dizer assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Ou seja, ele tinha falado alguns versos antes que é o Espírito que distribui os dons, e agora ele está falando que é o próprio Deus que distribui os dons. E é interessante que, como o Novo Testamento considera que a pessoa de Cristo é também uma manifestação, é o próprio Deus encarnado como ser humano, como homem, essa equivalência entre Deus e o Espírito também acontece em relação a Jesus e o Espírito. Romanos 8, verso 11. Ora, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. O Espírito que habita em vós é o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo e é o mesmo Espírito de Cristo. E aí um pouquinho mais para frente no verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, um pouco antes é o Espírito de Cristo, e esse Espírito de Cristo, ele confunde as suas funções com o próprio Cristo, e agora ele está falando do Espírito de Deus. Então é interessante a gente ver que o Espírito Santo é uma manifestação divina, é uma pessoa divina, como é o termo que alguns preferem, que se confunde com o próprio Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus agindo. Então, o Espírito de Deus, aquele que guiou o povo de Israel no deserto, o Espírito de Deus, aquele que inspirou homens a escrever a Bíblia, o Espírito de Deus que ressuscitou o próprio Cristo, o Espírito de Deus que guiou os apóstolos, a igreja primitiva, é o mesmo Espírito que habita hoje entre os homens. É o próprio Deus habitando entre os homens.